Olá, meus caros, eu quero falar nesse vídeo sobre as 10 heresias que eu vi na Igreja Pentecostal Deus Amor e que, obviamente, estava em outras igrejas ou ainda está, e até algumas delas, creio eu, que está na própria Deus e Amor. Não necessariamente com a aval da diretoria, mas que lá, pela escondida ou por trás do pano, lá nas congregações mais pequenas, pode existir. Vai deixando seu like, se porventura não é inscrito no canal, se inscreva. E eu não viso com isso aqui atacar a igreja, membros, obreiros e tal. Eu estou falando porque eu fui desta igreja, eu pertenci e vi que era errado. Tá? Inclusive tinha muitos obreiros na época, quando estavam comigo, também concordavam. E claro que uma boa parte dessas coisas que eu vou falar, a própria diretoria era contra. Que passava na circular para não fazer determinadas coisas, eles faziam. Mas como eu vi e foi na IPDA, não vou generalizar, nas congregações onde eu visitei e até onde eu congreguei tinha isso. Vamos falar dessas 10 heresias. Lembrando que eu me converto em 2005 e fico até 2009, só que eu já visitava a igreja, porque minha avó era adepta dela, e também minha tia há muito tempo. Então, desde criança e adolescente, eu visito ou visitava uma vez ou outra. Inclusive, viajando para fora e tal, para concentração, então eu vi muita coisa. Vamos lá. Eu não vou fazer uma ordem cronológica, né? Vou colocar aqui as 10 no ar assim. A primeira, e aí já quando eu era obreiro, que eu via, era referente às profecias. Profecias que não se cumpriam, que eram umas aberrações, que eram dadas à torto e direito, à revelia, um monte para as pessoas do culto. E se não tivesse as ditacujas, o povo não aparecia. Olha, se não dissesse o seguinte: lá vem o profeta da cidade de tal, a 100 e poucos quilômetros aqui da nossa. Ele é um profeta, ele dá revelação. Na realidade é profecia. Diz tudo sobre sua vida, aponta tudo mesmo, sabe lá da sua família, sabe disso, sabe daquilo. É uma bênção. Tá, aí vinha pessoal, né? Superlotar a igreja. Aí chegava lá, o dito profeta era a profecia daqui, a colar, e a verdadeira profecia é isso aqui, ó, nem era pregado. Dificilmente, 5, 10 minutos, o restante do culto era só profecias, depois eu entro no campo das revelações, que é um pouco diferente. E, então, petição de ofertas. E aí entra no campo das revelações. Primeiro dava essas profecias. Olha, eis que o Senhor manda isso, eis que o Senhor manda aquilo. Aí depois ia para as revelações. Ó, Deus está me revelando aqui que é para nós fazer um voto de R$ 100 a fim de ajudar a obra. Que Deus vai dar o que você quer. O carro, a bênção, isso e aquilo outro. Então, essa é a primeira heresia que eu vi na Deus e Amor. As profecias, muitas delas confusas, deixando os irmãos totalmente em aflição ou aflitos, porque não batia. Eu me recordo uma vez que um sujeito recebeu uma profecia e não tinha nada a ver com a vida dele. Ele simplesmente fingiu que era com ele, até aceitou e tal, para não dar escândalo, para não dar murmuração. E o camarada era de fora, era o profetão, né? E o profetão, ele ficava o quê? Quase uma semana na cidade, aí conversava com o dirigente, conversava com as pessoas, sabia um pouco delas, assim, né? Ou alguma coisa ele ouvia e chegava lá e dava, né? Porque essa é a grande realidade. Eu não estou dizendo que todos eram assim, mas que boa parte eram aproveitadores, porque era um campo muito fértil das profecias para arrebatar milhões, já até diria milhões, né? Ou milhares ou milhões de reais. Então, primeira heresia, profecia. Onde que está na Bíblia o dom de profecia? Ah, tá lá o dom de profecia. O dom de profecia, o que pode ser? A palavra. Jesus disse que o maior profeta, e ali se extingue, foi quem? João Batista. Jeremias profetizou, me parece que 50 e poucas vezes em 50 anos. E como é que esses camaradas ficam profetizando num culto mais de 100, ou se der muita corda para eles, vai até 1000 vezes? É lamentável. Isso não tem respaldo bíblico. E ainda mais com relação a bens materiais, como se o evangelho fosse bens materiais. O evangelho é a mensagem da cruz.
é abnegação, é de fato se abster da corrupção desse mundo e se apegar às coisas de Deus, é vida espiritual. Eu me recordo que uma vez eu estava na sede estadual e o camarada estava com profecias. E aí ele estava, olha, para ver como é que é a verdadeira essa profecia que eu estou dando aqui. A mulher está aí e tem uma chave dentro do carro, dentro de uma bolsa. Aí levantou a mulher, é eu mesmo, é eu mesmo. O cara tinha visto lá de longe. Então a primeira heresia. A segunda heresia, revelar voto. Revelar voto, revelar oferta, revelar dinheiro. Como assim revelar? Olha, Deus está passando aqui a revelação seguinte: para a igreja contribuir com tanto para que você vai ganhar, para a fim de que você ganhe então alguma benção, ou para você ganhar alguma benção. Inclusive isso tem em várias denominações pentecostais na Assembleia de Deus, inclusive eu estava vendo o próprio Reuel fazia isso, né? Aí ele levou aquela profecia do velhinho lá atrás. Eis que o Senhor manda, até quando mentirás? Porque ele dizia que estava no chuveiro e Deus falou com ele lá, já dentro do chuveiro, antes de pregar, dar uma revelação para a igreja a fim de ajudar a obra. Olha, precisa revelar para ajudar a obra? Não, porque assim o povo acredita, né? Se eu falar que a obra necessita e pedir de uma maneira sincera, transparente, eles não acreditam, tem que colocar Deus no meio. Então, essa é a segunda heresia que eu vi na IPDA. E depois a própria diretoria, claro, mandou cortar isso. O voto revelado não existia. Mas quanto tempo que ficou isso dentro da igreja? Muito tempo, muito tempo. Isso já até não era no final da minha história dentro da IPDA, lá pro ano de 2009 que eles vieram com isso aí. Ou 2008, 2009 para tirar o voto revelado. Mas até 2008, ou seja, vamos dizer, da década de 90 que começou esses eventos aí, até 2008 o voto revelado. E mesmo assim eles não obedeciam a norma da IPDA. Mesmo assim não obedeciam o que dizia na circular. E faziam o voto. E se a gente fosse questionar, eram endemoniados. Inclusive tem um sujeito na região aí que acabou com essa questão de voto revelado, pagando a sua faculdade e vivendo até bem. Tinha um emprego, pastoreava a igreja, não tinha direito a ganhar prebenda, e a prebenda dele era de modo camuflado, e por meio das revelações de voto, etc. Vamos à terceira heresia na IPDA. A heresia do óleo. Campanha do óleo ungido. Ou a campanha de sexta-feira com a unção ungida, unção do óleo. Isso é uma heresia tremenda, porque a Bíblia diz que chamar os presbíteros para orar sobre a sua cabeça, e com unção com óleo, aí tudo bem. Agora, o que ele fazia? Era unção na mão. Teve um presbítero. Essa história já até contei lá no canal Conteúdo Edificante, mas talvez eu conte um pouquinho aqui. Unção com óleo na mão. Era unção nos pés. Era unção na cabeça. Era unção na Bíblia. Era unção na chave. Era um chão mesmo. Unção em vários objetos. Orando e ungindo os objetos. Heresia. E veio um presbitão com essa configuração fazer uma campanha aqui. 7 sexta-feiras. Ele tinha descido do monte, 21 dias de Daniel no monte. Pois é. Aí o camarada arrebata mais de 50, 60 mil reais durante 7 dias. Fora o que ele deixou para a igreja, né? Deve ter dado quase uns 100. E aí o que ele faz? Deixa sua mulherzinha e vai com uma novinha embora para outro estado. Claro. Que unção maravilhosa. É a unção do urso, né? É a unção do urso. Se fosse a unção de Deus que despedaça o jugo, ele tinha permanecido. Mas a unção do homem, né? Unção carnal e herética. Porque colocava fé no óleo. A gente tem que colocar fé em Jesus, que é o autor e consumador da fé. E a fé não é palpável. É o firme fundamento das coisas que se espera e as provas das coisas que não se vê. E se é para confiar em unção, confiamos na unção simbólica e espiritual do Espírito Santo, e não em óleo. Porque isso é judaização do Evangelho. O judaísmo fazia essas unções. Utilizavam óleo. Agora em Cristo nós não precisamos mais nada disso, porque tudo é figura, tudo é simbolismo. Bom, terceira heresia, né? Quarta heresia. Essa também é muito lamentável a gente ver na própria PDA. Questão do dízimo. Cobrar o dízimo, se não dá o dízimo, vai para o inferno. O obreiro, como eu era, tinha que dar o dízimo. Se eu não desse, eu não pregava.
O membro que não dava o dízimo não podia participar da ceia. Pois é. E tinha até a questão do voto, às vezes, da ceia. Que tinha que pagar o voto, se não pagasse, meu Deus, poderia ficar de fora da próxima ceia. Aí, às vezes, os irmãos, com piedade, pagavam o voto de quem não podia pagar. Era uma estratégia, até que eles faziam. Dizendo assim, olha, irmãos, se não pode pagar, ó, peça aí do irmão do lado que ele possa te ajudar. Expediente muito sacana, né, deles, né? E aí, um dado momento, eu estava transmitindo o som de São Paulo para minha cidade, né? Eu controlava na parte da informática ou tecnológica da EPDA, vamos dizer assim, precária, é bem a verdade, mas tinha a ordem de transmitir o som de São Paulo todos os sábados, culto de doutrina. Aí eu ia colocar lá, e uma vez o missionário estava pregando, dizendo que, e aí foi um erro total dele, fazendo uma campanha da vinda de Jesus e dizendo que quem não desse o dízimo estava roubando do Senhor, era um larápio. Ora bolas, aonde que tem isto? E aí, claro, ele não tinha formação teológica, era, não vou dizer semi-analfabeto, mas uma pessoa que não tinha interpretação da exegética bem da Bíblia, né? Em a primeira, quarta série, pregando isso, que foi ensinado assim, de modo errado. E aí, tudo que ele falava, todo mundo acreditava, né? Porque tinha uma grande influência na igreja, né? Mas isso não é verdade. Porque se você for analisar, o dízimo não é de modo algum obrigatório. Se assim fora, Jesus não teria dito para que os judeus ajudassem seus pais. Porque eles diziam que não era para ajudar os seus pais, porque o dízimo era sagrado. Não, Jesus disse que era necessário primeiro cumprir o mandamento. O primeiro mandamento, que era honrar o pai e a mãe. E que o dízimo não era mais importante, portanto, que esse mandamento. E ele ainda disse, por conta da vossa tradição, invalidez os mandamentos de Deus. É necessário examinar bem tudo, né? E eu teria outras coisas para falar, mas senão eu vou demorar muito aqui, vou ser breve. Então, o dízimo era coisa terrível. Quarta heresia, inclusive tinha, eu estava até procurando aqui se eu encontrava, mas eu não encontrei, talvez jogamos fora, um cartão que a minha avó recebeu, porque ela era dizimista fiel, isso aí no final da década de 90, início dos anos 2000, e tinha um cartão lá, um panfleto grande, né? Um certificado, 100% fiel dizimista, dizimista do Senhor. Ela tinha isso. Que heresia, né? Porque isso é também farisaísmo, querer se aparecer que dá o dízimo. Aquele fariseu dizia, olha, eu sou melhor do que esse republicano, porque eu dou o dízimo, porque eu oro, porque eu faço isso. Quem saiu justificado foi aquele que se humilhou, né? Era uma maneira, claro, de cativar o povo, né? Que ganha aquele certificado para se aparecer, eu sou 100% fiel, e aí ganhava. Heresia. Isso já foi feito, me parece, na época do pastor Sérgio Solo, que introduziu uma série de heresias na IPDA. Porque era outro ignorante também teologicamente, não tinha formação, e aí aprendia das igrejas neopentecostais, ele ficava olhando, observando, vamos colocar aqui. Porque as igrejas neopentecostais começaram com isso nos anos 90, e ele implementou tudo isso. Implementou outros fardos, até mesmo na própria igreja, né, como a questão da ceia do concerto, que quando ele saiu da IPDA já não tinha mais. Era outra heresia que ainda dá voto também. Eu não participei disso, mas eu me lembro de ter ido um dia visitar, onde tinha esse culto. E foi inclusive meus parentes participar. Então essa é a quarta heresia na IPDA, né? Veja bem, profecia, recapitulando, revelações, também o dízimo, e falamos de outra coisa, a questão do óleo, né? Óleo santo, óleo ungido, tal. E vamos à quinta heresia da IPDA. E aí é o voto. Mas como assim um voto? O voto não tem problema fazer um voto, ajudar a igreja, simplesmente um envelope, ok? A Bíblia diz que o voto é promessa, né? E por isso quando prometer a Deus não tarda em cumprir, como Salomão fala, mas sim um envelope. E a questão de pegar o envelope, colocar o dinheiro, como já disse, não tem problema. Só que eles idolatravam o voto. Eu não sei se eu tenho um voto aqui. Eu teria. Aquele eu já falei aqui, lá no conteúdo edificante, né? Eu tô confundindo os canais, mas era lá. E aí, como é que era o voto? Você pegava tal, o voto do livramento, leve para sua casa, coloca nas portas da sua casa, coloca na janela, coloca no carro, coloca nisso, coloca naquilo, porque Deus vai te proteger, porque você vai estar protegido. Aí você para analisar, o que eles estão fazendo? Não é a mesma coisa que o catolicismo?
Coloca o crucifixo lá no carro, coloca ou ande com o crucifixo, que o diabo foge, que você está livre do mal, você está protegido. Não é a mesma coisa? Não é a mesma idolatria? E aí eles tinham, né? Tinha aquele que inclusive fazia o seguinte, pagava uma oferta com o voto, pegava outro voto para colocar lá no carro. Ou se não, deixava o voto no carro e ia dando oferta, né? Como se o voto precisasse de ser renovado, a validade da proteção, dando dinheiro. E era isso que eles induziam as pessoas. Sem falar da coisa mais aberrante, que era fazer chá de voto, que alguns chegaram a fazer. Depois, é claro, a EPDA contestou isso, né? Ela foi contra isso, a própria circular, mas teve gente que fez chá de voto e até diz que ganhou benção. Ganhou a cura de alguma enfermidade. Deus pode perdoar o tempo da sua ignorância e alcançar a misericórdia, pode. Mas idolatrar o voto, eu tenho que olhar para o voto para ser abençoado. O voto está ali, meu Deus, eu estou bem. A bênção de Deus está aqui porque o diabo olha aquele voto, pronto. E eles utilizam, inclusive, aquela passagem lá de Êxodo, né? Enfim, ali do início da Bíblia, dos primeiros livros, que fala que teve aquela praga dos primogênitos e tinha o sangue nos umbrais das portas de casa e que aquela praga não atingiu onde que tinha o sangue. Então eles diziam a mesma coisa, ó, tá com o voto de livramento, tá protegido. Ou o voto do sangue de Jesus tem poder, que fazia alusão a isso, também, né, tá protegido. Mas aquilo lá, como já disse, era o judaísmo. Em Cristo Jesus não precisamos mais disso, porque ele é a própria pessoa que fazia figura, ou era como figura ou sombra daquilo. Então, se você teme a Deus, se você ama a Deus sobre todas as coisas, próximo a si mesmo, você já tem proteção. Os anjos já estão lhe acampando para lhe abençoar e livrar do mal. Diferente de olhar para um voto e acreditar que o voto vai lhe dar benção, porque você pode estar em pecado e aquele voto não servir para nada. E mesmo que você esteja obediente, aquele voto não vai te dar a benção. Quem vai te dar a benção é o Senhor. Então, desvirtua o foco, né? Inverte o foco, em vez de ser Cristo, é o voto. E aí, o dinheiro. Heresia, onde tem isso na Bíblia? Fazer um voto envelope, colocar em casa, guardar. Jesus falando isso, onde que tem? Não tem. Heresia do sistema. Ok? Essa foi a primeira parte das 10 heresias, falamos de 5 aqui da IPDA e que se estende também às outras igrejas pentecostais, ou pentecostal, essa é a grande verdade, porque muitas dessas heresias, inclusive a própria IPDA, os pregadores mundanos da IPDA absorveram, às vezes até contra, essa é a grande verdade também, a diretoria e os pregadores mais conservadores, mais zelosos, mais de Deus, porque existiu um monte de pregador zeloso e de Deus, não Deus amor, essa é a grande verdade também. A gente não pode generalizar e eu jamais poderia fazer isso, que eu conheci, eu vi coisas ruins, mas eu vi coisas boas. Ok? Olá, meus caros, vamos dar prosseguimento ao top 10 de heresias da IPDA. Na última edição nós falamos das 5 primeiras, agora vamos falar das 5 últimas heresias da IPDA. Lembrando que não viso com isso denegrir igreja ou a instituição, os membros, obreiros, até a diretoria, etc. Pois isso que estou falando foi algo que eu vivenciei e que existiu ou até ainda existe na IPDA. Também digo que muitas das práticas a própria diretoria era contra. Outras, ao longo do percurso, ela também fez a reanálise e passou a ser contra. E algumas acontece mesmo com a proibição da diretoria, porque não tem como fazer o controle, a checagem em congregações grandes e de médio a pequeno porte também, porque eles querem trazer dinheiro, aí qualquer coisa é válido, né? Principalmente para aquele que está na frente da obra, que se não é um ganhador de almas, é apenas um avarento, então vai aceitar qualquer inovação. Bom, vamos lá. A sexta heresia na IPDA, o reteté. Aí muitos dizem, mas a diretoria proibiu o reteté. Claro que proibiu, na circular estava isso. No entanto, acontecia na minha época e me parece que ainda acontece lá, né, nos bastidores, vamos dizer assim, nas outras congregações. O que é o reteté? É aquela
presença de Deus atabalhoada. É de fato, a presença de Deus exagerada, que não necessariamente seja a presença de Deus. É o parecer ser a presença de Deus, do Espírito de Deus, do batismo às vezes do Espírito Santo. E é tudo equivocado. É um exagero das emoções. E isso surgiu lá em Toronto, pelo menos conforme está agora. Se você for analisar na história, já fazia isso na década de 20. Mas ficou conhecida aí pela Igreja da Comunhão Videira do Aeroporto de Toronto, e a chamada tal Unção de Toronto, 1994. Em 1922, 20 e pouco, o Gunnar Vinden, da própria Assembleia de Deus, que estava em Belém, ele já tinha ouvido algum ruído por aqui, por Santa Catarina, que tinha algumas igrejas da Assembleia fazendo isso. E ele foi analisar e combateu, dizendo que era algo relativo à feitiçaria e bruxaria. E até hoje tem essa associação de que o reteté nada mais é do que as mesmas manifestações que ocorrem no candomblé, na umbanda, no modo pentecostal. E eu até vou concordar com isso. Só para você ter uma ideia, eu fui para uma vigília e depois da vigília ia para a reunião de obreiro. Isso na sede estadual de Santa Catarina, em Florianópolis. E eu era ainda novo como obreiro e nem sabia dessa questão do reteté. É reteté, é só dois termos. Eu falo reteté, mas não é, é reteté. Então, estava o obreiro lá, fingindo que estava cheio, ou poderia estar cheio mesmo, não vou discordar. E ele pegou, uma hora eu estava orando, e eu levei até um susto, ele fez assim, ó. Meu pai, o que é isso? Escandalizou. Para mim escandalizou. Por que eu não aprendi isso? Uma coisa é receber o Espírito Santo. Quando eu recebi o Espírito Santo, eu pulava mesmo. E falava em línguas alto e tal. Isso na reunião na igreja, buscando o Espírito Santo em oração. Agora, uma outra coisa é fazer careta, pirueta no ar, gesticular de uma maneira totalmente esquisita e cair no chão. Também é desse termo aí, cair no chão, risada e por aí em diante. Isso é muito lamentável. Então, o reteté é uma heresia que não está, perdão, só na IPDA, ou não estava naquele tempo só na IPDA. E você pensa que hoje em dia, mesmo com um veto da diretoria, que já desde a minha época já era vetado, não existe? Claro que existe. Inclusive, muitas dessas heresias que eu estou falando ali já desde o início, o pastor Johnny Mange combateu isso tudo aí. E ele foi responsável por colocar, inclusive, na circular, contra a questão de unção, de óleo em peças de roupas, em imagens, exagero, idolatrar voto, também a questão do dízimo exacerbado, também a questão de revelar para dar oferta, tudo isso que depois foi vedado na própria diretoria, na circular, ele falou. Então eu não estou sendo contra, eu estou falando da realidade da IPDA. Então veja o vídeo todo antes de comentar as coisas. Bom, dito isso, nós vamos para a sétima heresia que eu vivenciei, ouvi ou até ainda às vezes acompanho na própria IPDA, que são as entrevistas com demônios exageradas, os exorcismos exagerados, e que serve mais para enaltecer o pregador e trazer vanglória a ele, e ele ser admirado por todos, do que para ganhar almas ou fazer alguma coisa interessante para Deus. Porque à luz do Evangelho a gente vê sim que Jesus praticou a prática que é conhecida como termo técnico de exorcismo, que expulsou demônios, que os diabos, os demônios falavam com Jesus, mas de modo bem rápido e até eu diria simplório. Por exemplo, aqueles que iriam ser expulsos por Jesus, eles disseram: o que nós temos contigo, Cristo? Olha, manda nós para aquela manada de porcos. Isso nós vimos na Bíblia. Agora, o exagero, por exemplo, como eu vi um sujeito castigar até a pessoa, porque ela estava possessa, e aí ele tem um poder sobre ela de influenciar e tal, e
Olha, vê como é que é o diabo. Ela vai ficar rodando na igreja toda. Ela vai ficar que nem uma serpente andando. E aí ia. Aquilo tudo, ainda que a gente pode até dizer que é de Deus, mas está fazendo mal à própria pessoa porque está castigando o corpo dela. Depois a pessoa sai daquilo toda quebrada. E ele fez a menina, era uma mulher, então, dar calhambotas, arambotas, melhor dizendo, né? E rolar no chão e tal. Depois sai tudo arranhada, tudo quebrada. Isso é exagero para se aparecer diante dos homens. Tantas outras coisas absurdas que eu vi. Isso não deve, onde está isso na Bíblia? Ah, não, porque ele tem um dom específico, ele é o grande. Ora bolas, isso é heresia. Ah, mas a Bíblia diz que, e Jesus disse que se crerdes, fazereis ou fareis obras maiores do que essa que Jesus fez. Mas não é isto. Isso é exagero, é heresia para enaltecer ou glorificar o homem, não a Deus. Eu, como já disse, poderia contar várias outras coisas que meus olhos viram, não é coisa contada pelos outros, eu vi, né? Então, isso era um exagero. Até mesmo a questão da indução. Olha, Deus está comigo ou não está? Precisa perguntar para o diabo que Deus está contigo ou não está? Sendo que o diabo é o pai da mentira e ele pode dizer que está contigo, falando com o pastor, e o cara está em adultério, porque ele é o pai da mentira. Depois, dizer, olha, diabo, fala aí qual é a igreja santa. Isso o missionário falava, né? Eu achava isso um pouco errado. Inclusive a IURB começou a fazer isso também, né? Copiou certo um pouco do missionário, etc. Deve fazer isso, porque é indução. A pessoa ali pode estar possessa, mas às vezes é da carne, às vezes é um problema psíquico. Também tem que ser analisado isso. Configura a carne mesmo e não a possessão. E aí? E quando é possesso, o inimigo fala mesmo. Só que não tem que dar voz para o inimigo falar, é sim para a palavra de Deus falar, pregar o evangelho. E isso é heresia, porque muitas das vezes eles ficavam o culto todo só com a atenção para o exorcismo e não para pregar a palavra. Quem ganha terreno, espaço é o diabo pinta e borda no culto, enquanto que a igreja não recebe a exortação. Olha, expulsar e pronto, já era. Porque Jesus fazia isso. E outra, não precisa colocar a mão em cima da cabeça para expulsar da pessoa, porque Jesus não fazia isso. Os demônios de longe já via ele e já caíam por terra. Aonde que você encontra na Bíblia alguém colocando a mão na cabeça de alguém para expulsar os demônios? Dificilmente. Talvez lá na igreja primitiva, mas dificilmente, porque um consagrado de Deus, e a gente via pelos servos do Senhor, só de ele se manifestar ou passar diante de pessoas possessas já caíam endemoniadas. Tá? Então tem que analisar tudo isso também. Então, essa é uma heresia. Não o exorcismo, não expulsar os demônios, porque isso é bíblico, mas o exagero de expulsar os demônios. E na IPDA, se dizer que isso nunca existiu, ainda existe, ainda existe. E até de modo sensacionalista. Vamos a outra heresia também muito complicada no meio da IPDA, que se estende também às outras igrejas, né? Quando eu falo IPDA, estende também ao mundo pentecostal, neopentecostal e tal. Praticamente todas essas heresias, se não as da IPDA, parecidas. Então, oitava heresia, referente a testemunhos. Testemunhos de conversão para exaltar o ser humano. Eu não estou falando do testemunho de cura, que Deus curou. Ok, Deus curou. Você tem que dar o testemunho, não sou contra isso. Eu estou falando de testemunho de conversão. Porque isso não é bíblico. Ainda que Paulo deu o seu testemunho de conversão. Mas o testemunho de conversão deve servir para ganhar almas e não para engrandecer o ser humano. E muito menos para fazer daquele testemunho de conversão uma forma de ganhar dinheiro. E outra, para trazer privilégios para determinados pregadores. Porque se você não tivesse, essa é a grande realidade, e eu ainda acho que é. Se você tiver um bom testemunho, eles te colocam para pregar em menos tempo. Em 2, 3 meses já estão pregando. Se você não tiver um testemunho que foi para as drogas, que caiu na prostituição, que matou, que roubou, que fez o diabo, eles não te colocam, não dão vez. Esse é um mal que se estende a todas as igrejas evangélicas. Todas elas. E eu vejo até uma pessoa muito sábia que faz essa crítica, que foi criada na igreja, o pastor Moabel. Na Assembleia de Deus, que ele foi criado, fazia isso. Ele nunca teve valor. Criado dentro da Assembleia de Deus. Agora, os outros lá que mataram, roubaram, então esse tinha um valor.
Isso, segundo ele, já acontece, claro, desde a época que ele se entende por gente, desde 1960. Pode ter ocorrido antes. E na IPDA não é diferente. Uma certa feita converteu aqui numa cidade próxima e eles vêm para cá. Uma série de jovens, acho bom, maravilhoso, das drogas, saíram das drogas. Até alguns eram de classe média, tá? Filhinho de papai. Mas tá bom, Deus alcançou a misericórdia aqui. Aí, eles tinham menos de 3 meses de convertidos, já estavam pregando. Porque tinham testemunho. Nunca leram a Bíblia. Nunca leram a Bíblia muito bem. Tinha outros até que já sabiam bastante, porque estavam no mundo dos vícios, das drogas, mas conheciam a palavra. Aí tudo bem. Mas colocaram um camarada que mal conhecia. E aí foi se arrastando, né? Aí foi fazendo movimento e tal. Aí você vai analisar hoje, poucos estão dentro da igreja. Alguns estão totalmente desviados, voltaram até mesmo para as drogas. Outros ainda estão mais ou menos porque ainda casaram na igreja, permaneceram, ou estão na Assembleia de Deus, ou estão assim meio cambaleando na IPDA, em outras denominações, inclusive as dissidentes da IPDA, pois houve uma série de divisões, principalmente com a morte do missionário aí. Divisões no sentido de sair da igreja e criar uma outra, né? Não necessariamente uma divisão, né? A divisão é você discordar totalmente da IPDA ou de uma igreja que ela tenha uma doutrina sólida, né? E a questão deles divergir não foi por conta da doutrina da IPDA, foi pela falta da doutrina da IPDA e abrir, como por exemplo a igreja do John Newman. Então, ele vinha pregar. E era uma série de heresias. Ah, porque eu fumava o baseadinho lá e tal, e aqueles termos bem, vamos dizer assim, dos noiados, com todo o respeito dos noiados, né? Não tinha ainda uma pureza na pregação, mas tinha destaque. E eu estava ali já na IPDA uns 2 anos, e se for contar a questão de eu estar na IPDA de visitando, eu já visito desde criança, né? Nunca tive valor algum. Nunca tive valor algum. A minha pregação não tinha valor algum. Entre aspas, né? Eu não vou também me rebaixar tanto assim. Quando eu pregava, tinha pessoas que ouviam, ok, mas no sentido de o testemunho deles ser mais válido do que a pregação da palavra, que eu pregava a palavra. Eu não ficava contando um testemunho, porque não adianta. O negócio é a palavra, a mensagem da cruz. A mensagem da cruz é o melhor testemunho que a gente pode pregar, né? Pode contar, ó, tal. E aí, meia hora, 1 hora só para ouvir eles, vão atrás. Heresia. Aí você estende isso a cantores que se convertem, jogadores de futebol que se convertem. Isso na IPDA, se converteram jogadores de futebol do Flamengo, do São Paulo. E aí lá dava testemunho. Tivemos também alguns artistas se convertendo. Eu já contei aqui no canal o tal de Maestro Luiz Milani, que era do Silvio Santos, do Som Brasil, da Globo. E aí ele veio aqui, inclusive, na minha cidade. E a pregação dele foi quase só um testemunho, em base em sonhos, que ele teria visto a placa da IPDA, que era santa, para congregar, e aquela coisa toda. Onde que tem respaldo bíblico isso? Tá? Então, essa é a 8ª heresia. Não sou contra o contar o testemunho, desde que seja breve, testemunho de conversão. E de milagre para exaltar o nome do Senhor, ok. Se é para engrandecer o homem, essa questão do testemunho de conversão, sou totalmente contra. Porque há uma indústria também, né? Muitas igrejas aí fazem indústria. E a IPDA estava seguindo isso em alguns momentos. Porque vem um camarada famoso, né, por exemplo, desse do Luiz Milano, suportou a igreja, ganharam um bom dinheiro, porque ele pediu. E aí o camarada era mestre mesmo, sabia tocar solo e tudo quanto é tipo de hino e tal. E aí o pessoal vai, né? O pessoal vai. Bom, já estou me alongando aqui. Falta 2 heresias ainda. A 9ª heresia. Eu poderia colocar mais, elencar mais heresias, mas eu fiz o top 10 aí, né? Se falar, muito também vão dizer, agora ele virou herege, agora ele não acredita em mais em nada. Agora é isso, agora é aquilo. É a questão dos sonhos. Eu tive um sonho assim, eu tive um sonho assado, eu fui no inferno, eu fui no céu, eu vi as almas penando no inferno. Eu vi lá os crentes que não eram da Deus Amor, que foram para o inferno, os da Deus Amor foram para o céu. Meu Deus, onde que tem Bíblia nisso? Lá Joel fala que os jovens teriam visões, os mancebos e os anciãos
teriam sonhos, é verdade, mas alerta de Deus para despertar para a obra, para fazer o que é da agrada a Deus, e não para ficar saudando e denominação ou placa de igreja. Essa é a grande realidade. Então, esses tipos de sonhos, sem pé e nem cabeça, sem respaldo bíblico, é uma heresia. E ainda colocar às vezes como regra, colocar às vezes como dogma. É lamentável. Não, porque eu tive o sonho tal que eu via as irmãs em pecado. Ou, obviamente, esse sonho para confirmar o RI, o regulamento interno. Tinha tudo isso aí. Heresia, heresia. E eu vou deixar a 10ª heresia para falar exatamente disso que eu falei. Da idolatria à placa. A placa denominacional da IPDA. Ah, meu Deus, é a placa, é a igreja revelada, é o arco-íris. Aí colocava a figura do missionário, é o santo, e o missionário não vai passar pela morte, e a igreja vai ser arrebatada. Estamos aí, ó. A igreja não foi arrebatada, o missionário passou pela morte, né? Porque era tudo isso que eles diziam nos bastidores. E eu vi tudo isso, até eu, dado momento, acreditava nisso. Mas o homem é falho, e o homem jamais vai prever os desígnios de Deus. Todos. Porque o dia e hora só Deus é que sabe. Não estou sendo contra a parúzia, a segunda vinda, o segundo advento de Cristo. Eu estou falando dos exageros e de focar numa determinada instituição. A igreja do Senhor é todo o corpo, está em várias instituições, porque em várias instituições religiosas tem gente fiéis, bem como aqueles que nem pertencem a instituição religiosa alguma, que congregam apenas o nome do Senhor Jesus. Então a gente não pode ir atrás disso. Mas pense bem, isso não era prática só do missionário. O missionário era ex-católico, ele aprendeu com a igreja católica. Aprendeu também com as igrejas de tenda, que vinha com essa característica. Não, nós somos mais santos, nós somos melhores do que eles. A igreja católica ainda pratica isso, os padres mais antigos, até se bobear os mais novos, já vi isso no YouTube. Tá? A igreja católica é a única santa, é a primitiva. Onde que é a primitiva? Que ela passou a surgir a partir de Constantino. Por isso que tem um romano junto, porque é do Império Romano. Antes sim era a igreja primitiva. Uma vez eu vi uma discussão num bar que eu estava, numa barbearia que eu estava cortando meu cabelo, eu era crente inclusive. Era crente não, vamos dizer, eu sempre fui crente, ainda sou crente. Era membro da IPDA e estava, acho que até como obreiro. E era um que era obreiro da IPDA, um outro, mas que conhecia ele por conta do mundo secular, vamos dizer assim, e o outro era católico. E aí fizeram uma piadinha para esse acabou dizendo, olha, vamos parar com isso aí, eu me respeito a minha idade e que sou cristão. Aí continuaram. Aí ele pegou e disse, olha, vão se converter. Aí o outro pulou, o quê? Se converter? A igreja católica é santa. A igreja católica é isso, é aquilo, aquilo outro. Aí deu uma confusão danada. Eu fiquei só pensando, olha o diabo no meio aí, o diabo no meio, exaltando quatro paredes, construção de homem, né? Império de homem, Império Romano, o outro Império Mirandista, e não exaltando o Senhor Jesus. E não sabendo que eles eram, ou ambos, e aquele não era, né? Ou um daqueles que não era, ou aqueles que não eram, era o próprio templo de Deus. Não sabendo que eles eram o próprio templo de Deus. E ficar discutindo de igreja. A igreja, o templo somos nós aqui, ó, mente, tá? Então idolatrar placa, idolatrar homem, seja o homem mais santo do mundo. Nós não podemos nem idolatrar Moisés. Olha, só para você ter uma ideia, muitos diziam que o missionário Davi Miranda era Moisés. Mas se a gente for utilizar o Moisés pecou e não foi para onde que ele não foi? Para Canaã, tá? E sabe-se lá se o missionário não pecou em defender os seus filhos, foi tirado antes do tempo, com 79 anos. A sua irmã durou 82. A minha avó, que era cristã, durou 95. Ah, mas você quer dizer que a sua avó, quem dura mais é mais santo? Pode ser, porque a Bíblia diz que acrescenta os anos de vida daqueles que são tementes. Então tudo tem que ser analisado. Claro que tem que passar pelo cuidado da saúde, que às vezes as pessoas só ficam no campo espiritual e não cuidam da sua saúde, e aí já estão fazendo pecado ao corpo, não cuidar do seu próprio corpo. Mas isso que eu estou dizendo é algo para tirar a venda dos vossos olhos. Fique idolatrando. Eu admirava o missionário, inclusive era bastante defensor do mesmo, da sua doutrina, tá? Até teve um problema que eu tive com o próprio Lorival, posso contar em outro vídeo aí. Eu mandei um e-mail, eu tenho tudo isso guardado.
E o Lorival até me chamou um pouco de pessoa amarga e... Enfim, porque o Lorival tinha o racha com o missionário. Só que eu nunca coloquei, eu admirava o missionário muito, só que eu nunca coloquei, eu procurei colocar ele acima de Deus. Porque antes perdão, aceitar Cristo, aliás, de eu começar a entender a doutrina de Deus, a Bíblia, eu aceitei foi Jesus Cristo. E eu não aceitei nem em PDA, eu aceitei na rua. Eu aceitei Jesus na rua. Quando meu avô falecia, eu aceitava Jesus, porque eu queria o consolo do Espírito Santo para vencer o luto, a perda do meu ente querido, que para mim era como meu pai. Já que eu não fui criado, como já disse várias vezes aqui, por pai, né, biológico, mas pelo meu pai simbólico, meu avô. Então, tudo isso tem que ser analisado. O cabeça da igreja é Jesus Cristo. A quem nós devemos louvor e glória é só a Jesus Cristo, não é a homem, ainda que seja um homem santo, que devemos admirar ou respeitar, ou até mesmo imitar, como o apóstolo Paulo dizia, ser dos meus imitadores, assim como eu sou de Cristo. Agora, jamais idolatrar, jamais endeusar. E tinha muito endeusamento missionário. Pensa que não tinha? Tinha. E principalmente idolatria, a própria placa. Não, se eu não for da IPDA, eu vou para o inferno. Porque ele também pregava isso, e era equivocado. Como muitas outras igrejas evangélicas pregam isso, e adivina tudo do catolicismo, que aprenderam essa técnica lá, para tentar controlar as massas. Deus os abençoe. Essa então foi a última edição do top de heresias da IPDA. Teste, se você não gostou, o que eu posso fazer? Paciência, eu fui o mais sincero possível. Muitas coisas já ocorreram sim na IPDA. Como disse no início, não viso aqui atacar a IPDA no sentido de querer acabar e tal. Né? Tem muitas divergências, tem muitas coisas equivocadas, tem. Poderia ter colocado, sem mencionar a IPDA, 10 heresias no meio gospel ou no meio evangélico, que isso acontece em todas as demais igrejas. Mas eu estou falando da minha própria, né? A qual eu pertenci e qual eu vivenciei e vi as coisas. Não é nada invenção, né? Deus é testemunha disso. Abraço e até a próxima.